Saudações, meus caros amigos nacionalistas e também aos não nacionalistas que nos acompanham. Eu sei que tem muito não nacionalista que me acompanha aqui, né? Basta observar pelos elogios, né, que são deixados nos comentários. E sejam todos bem-vindos, né? Estejam sempre aqui. E o objetivo desse canal é exatamente abrir os horizontes, fazer com que as pessoas comecem a observar detalhes, comecem a observar conjunturas e também tudo aquilo que está se passando ao redor, porque muitas vezes aí por falta de tempo, eu até compreendo isso, né? O liberalismo acaba submetendo as pessoas a uma escravidão, né, bastante subliminar, e as pessoas não se apercebem disso, e pessoas como eu, assim, né, somos necessários para dar algum impulso, né, nas pessoas, assim, e tentar deixá-las assim um pouco mais atualizadas, né, a respeito daquilo que está acontecendo. Muito bem. Meu objetivo hoje aqui é exatamente comentar alguns fatos interessantes, importantes. Gostaria de começar aqui pelo comentário que fiz a respeito do professor Loriel Rocha na semana passada, onde em um texto de análise do professor Loriel, ele traçou ali um paralelo entre socialismo, populismo, nacionalismo, né? E ele se esqueceu apenas de colocar o capitalismo ali, mas ele também faz parte, né? E até entendi a postura do professor, né? O professor Loriel é uma pessoa que eu respeito muito. Ele possui aí análise de conjuntura bastante interessantes, que eu já acompanhei aí em vários momentos, né? E realmente ele tem uma visão muito interessante a respeito da estrutura, né? Mas ele acabou pecando um pouco, exatamente acho que pelo excesso de academicismo, né? O professor Loriel é uma pessoa muito acadêmica, né? Ele pecou um pouco nesse sentido aí, né, pelo academicismo. Ele foi extremamente acadêmico na análise que ele fez a respeito, e colocando o nacionalismo, né, nesse balaio, vamos dizer assim, do populismo, do socialismo e do capitalismo, tá? Mas eu compreendo perfeitamente essa postura, porque ele se baseou exatamente naquilo que os acadêmicos têm desenvolvido, e tem aí aqueles que são financiados pelo sistema, né? E que eles colocam aí todos os dias, né, desde muito tempo atrás, esse tipo de ideia para manter aí vivo um determinado dualismo, né? E quando tem três, tem dois, né? É minha mãe que dizia isso, né? Quando a gente tem um, a gente não tem nenhum, e quando a gente tem dois, a gente tem um. E eu complemento, quando a gente tem três, a gente tem apenas dois. Sempre um vai estar de fora desse dualismo, né, que é tão necessário para o sistema. E o professor, ele foi exatamente nessa linha de raciocínio, né? Para nós aqui da UNAV, não muda o raciocínio dele, não muda em nada. Somos até obrigados a concordar com ele, né? Que tem muito nacionalista aí, melhor, que se diz nacionalista, né? Mas ainda está, vamos dizer assim, um pouco ou muito defasado tecnologicamente ou academicamente defasado, né, com relação ao nacionalismo, né? Muitas pessoas aí estão absolutamente defasadas, pensam no nacionalismo ainda como se estivesse em 1935, né? Estão ainda pensando em Gustavo Barroso, estão pensando ainda em uma série de figuras, né, que tiveram sim importância no seu tempo, mas infelizmente naquele momento não conseguiram se estabelecer. Não conseguiram se estabelecer. O tempo passou, o sistema colocou aí suas raízes, né, e hoje a situação é muito mais complicada do que aquilo que existia nos idos de 1935, 1940. A conversa é totalmente outra, o papo é outro, a coisa hoje ela se estabelece num patamar científico bastante alto, e discutir qualquer coisa com relação a nacionalismo, pensando em 1930, né,
acaba fazendo com que surjam análises assim como o do professor Loriel Rocha, né? E para nós da UNAV aqui, nós pensamos o nacionalismo no século XXI. Ou seja, será que o campo das ideias se acabou? Será que as ideias para desenvolvimento do nacionalismo no século XXI, nós teremos que estar utilizando coisas de 1930? Eu acredito que não. Eu acredito que para o campo das ideias existe ainda muito espaço para desenvolvimento, muita coisa precisa ser feita, e o sistema, ele claro, se atualizou cientificamente falando, e hoje a guerra, a disputa se trava nesse campo, no campo científico, nada mais, nada menos do que isso. E qualquer colocação fora desses campos, né, fora do campo científico, fica absolutamente ridículo, fica absolutamente fora de contexto. Aí sim, concordo com o professor Loriel, torna-se populismo, né, torna-se, vamos dizer assim, isso que está acontecendo hoje, por exemplo, no Brasil, né? Tanto esquerda como direita já estão pensando nas eleições de 2022. Ou seja, se o país acabar antes ou não, não é problema. Eles estão pensando em 2022 e desenvolver algum tipo de discurso, né, para poder angariar as pessoas e poder trazer aí um determinado subsídio eleitoral para eles. Isso chama-se populismo. E tanto a esquerda como a direita brasileira são populistas, estão trabalhando nesse sentido, porém, nós da UNAV, União Nacionalista Partidária de Ativismo Voluntário, não estamos pensando nisso. Nós estamos pensando sim em uma situação permanente, estamos sim pensando em coisas, né, em estruturas muito mais desenvolvidas e voltadas sim para o nacionalismo século XXI e voltado para o Brasil. O Brasil que vem sendo colocado numa posição absolutamente incômoda, né, já há bastante tempo, já há vários governos, né, que se alinharam ao liberalismo sem saber direito por quê, entraram numa conversa fiada e hoje nós estamos caminhando aí para o fim dessa corrida, os estertores da glória, né, como diz aí a célebre frase, né? O célebre frase, os estertores da glória, né? Estamos chegando no fim da corrida e estamos, vamos dizer assim, condenados dentro desse sistema que aí está. E vou dizer para vocês aqui, nem nos próximos 50 anos o Brasil conseguirá atingir o mínimo desenvolvimento além daquilo que nós já temos aqui. Parece bastante chocante isso que eu estou dizendo. Ah, mas o Paulo Guedes, mas não sei quem, estão fazendo reformas. Essas reformas de nada vão valer. O jogo já virou. O jogo já é outro. Essas reformas que estão aí, elas estão satisfazendo apenas banqueiros e investidores. E falando nessa gente, né, investidores, o Brasil ele foi relegado a um plano extrativista. Eu vou dizer para vocês o que é que mudou no mundo agora, né? Nós temos acompanhado aí essa disputa entre a China e os Estados Unidos. E a disputa é pelo mercado do futuro, não é para o mercado de agora. O mercado de agora está garantido. O mercado de hoje está garantido, o mercado de agora está garantido, não é? O problema, a economia de hoje está garantida, pelo menos da China e dos Estados Unidos estão garantidas, mesmo que o restante do mundo vá mal. Isso daí já é problema de quem aderiu ao sistema globalista, né? Isso é quem aceitou o Bretton Woods, né? Que é uma moeda de troca da corrente mundial, seria o dólar. Isso é problema de quem aceitou entrar no jogo e não conseguiu jogar. Entre eles o Brasil. Entre eles o Brasil, que acabou entrando nessa onda farsante e aceitou entrar. E acabou se submetendo, né, naquela
imaginação fértil de que empresas do exterior viriam aqui, né, se instalar. Sim, algumas vieram se instalar, usaram dinheiro do governo, se instalaram aqui, porém, essas empresas, eu tenho vídeos meus aqui, fazem parte da superestrutura do sistema. Né? A semana passada nós vimos aí, General Motors promoveu a demissão de 180 engenheiros. 180 engenheiros. Por que mandou embora? Porque não precisa. Porque não precisa. Ah, mas não precisa porque está em crise. Não precisa porque é o seguinte, os projetos vão vir prontos. Por que os projetos não podem vir prontos de fora e fica gastando dinheiro com esse pessoal aí? Não, entendeu? Não tem sentido um negócio desse. Não tem sentido. A tecnologia é desenvolvida lá na matriz. Ah, mas o que tem a ver a empresa? A empresa, só que em 2008 a General Motors estava quebrada. Quem colocou alguns bilhões de dólares para recuperar a General Motors foi quem? Barack Obama. Portanto, eu acredito que quem coloca alguns bilhões de dólares dentro de uma empresa possui acesso dentro dessa empresa sobre o que ela deve fazer e qual devem ser as políticas que elas vão estar desenvolvendo aí dentro dos seus territórios, ou não. Ou não. E essa é uma política que está aí da General Motors. E algumas outras iniciativas, vou adiantar para vocês aqui, de talvez implantação de algumas empresas, elas já vão vir para cá dessa maneira. O Brasil hoje virou mão de obra barata. Se você pegar daí, você vai ver as reformas trabalhistas do Temer, né? Queriam fazer chover empregos e tudo mais, e ainda nada aconteceu, né? Nada aconteceu porque o governo precisava apoiar uma reforma de previdência para dar dinheiro aos banqueiros, que também fazem parte do sistema, né? E por enquanto ainda não, espera um pouco, nós ainda temos que implantar ainda um imposto sobre movimentação financeira, porque o povo brasileiro ele está aceitando tudo quietinho. A França quebraram o maior pau lá, por causa de uma reforma que o Macron está querendo fazer na Previdência. Quebraram o pau para valer. Agora aqui está todo mundo quietinho, inclusive a esquerda. Né? Os socialistas que deveriam ser os intermediários, né? Que são os intermediários entre o sistema produtivo e os proletários, né? Daí surgem aí os socialistas. Quem que é o socialista? O socialista é o intermediário, ele ganha para fazer a intermediação entre, entende? Mais ou menos o que o sindicato faz, né? Entende? Vai mais ou menos nessa linha aí, né? E ganham muito bem para fazer esse tipo de meio campo, negociação, aquela coisa ridícula toda. Mas o povo pode estar lá na pior, eles não estão nem aí, o que importa é grana no bolso, né? Por isso que eu digo, eu sentiria muita vergonha de estar dentro de um partido socialista, um partido de esquerda qualquer, vendo o povo nessa situação que aí está, e todo mundo aí de bico fechado, tá? Bico fechado. Ou então houve assim aqui no Brasil uma deterioração da esquerda de uma forma absolutamente terrível, porque, a não ser que me falhe a memória, eu não vi nenhuma greve geral, eu não vi nenhuma paralisação, sabe, com bastante atitude, né, dos trabalhadores brasileiros. Não vi nenhum sindicato, não vi ninguém se movimentando nesse sentido aí de trazer o povo, sendo que essa gente aí tem sim os mecanismos para trazer o povo para a rua e para parar o país se for preciso, mas não se movimentaram, ficaram na boa. Inclusive até muitos aí da esquerda votaram a favor da reforma da Previdência. E é simples assim. E por quê? Tem crise? Não, porque são burros, né? Além de tudo, são mal intencionados, entendeu? São tão vigaristas quanto esses que estão aí no governo, tá certo? Porque inclusive ontem eu até coloquei aqui uma matéria na Carta Capital.
Agora surgiu aí um economista, né, ou um grupo de economistas gritando que as planilhas apresentadas pelo governo estavam erradas. Pô, peraí, eu que não sou ninguém, acabei fazendo vídeos aí, tá certo? No ano passado ainda, a respeito da falcatrua que estava acontecendo com relação à Previdência. Alertei por 2 vezes. Na segunda vez ainda fiz um vídeo bastante longo, colocando planilhas e fazendo demonstrações. Tive que ficar cavocando durante 30 dias aí uma série de dados e informações para poder montar aquele negócio lá. E qual foi a penetração? 15 mil visualizações. Isso é uma tremenda falta de interesse, não é? Eu acho que quem tem um mínimo de inteligência, pegando um negócio daquele e tendo posicionamento dentro do governo, como essa gente tem, estão aí como deputados, estão aí como senadores, e eles têm acesso irrestrito a informações, eles poderiam, de posse daquilo que eu coloquei aqui, terem desenvolvido um papel um pouco mais digno em defesa dos trabalhadores brasileiros. Mas não fizeram isso. E se dizem defensores dos trabalhadores. E se dizem socialistas, ou seja, que se preocupam com aquilo que é social. Mentira. Mentira. Ou então são tão ignorantes, e existe também essa possibilidade, porque o sistema coloca dentro desses partidos políticos só gente medíocre. Basta você ir na Câmara de Vereadores da sua cidade. Na minha eu nem vou, porque me dá ânsia de vômito de ver tanta gente ridícula, né? Então você, indo nesses lugares, você vai ver a mediocridade que o sistema planta dentro desses partidos políticos. O sistema é absolutamente podre, o modelo é absolutamente ultrapassado. E não vai mudar. Não vai mudar, viu, professor L'Oréal Rocha? Enquanto esse modelo do sistema continuar implantado, não adianta a gente ficar passando pano na direita ou na esquerda de como deveria ser, porque não vai ser. Não tem como ser. A única saída é o nacionalismo, mas não estou falando aqui do nacionalismo de 1930, não. Não estou falando de 1935, 40, não estou falando disso. Estou falando do ano de 2019, né? Conjuntura atual, aí é bem mais trabalhoso, né? Aí o trabalho é um pouco mais complicado, o buraco é mais embaixo para fazer esse tipo de análise. Eu compreendo isso. Mas nós da UNAV, humildemente, conseguimos desenvolver um modelo que daria certo. Ou melhor, que dá certo. É um modelo para se colocar o sistema no devido lugar, ou seja, fora daqui, bem longe daqui. Tá? E se fazer o trabalho, um trabalho longo, deveria se reverter toda essa programação liberal que aí está. E demonstrar ao povo outras vantagens em se viver nacionalismo e não viver globalismo. Tá? O exemplo de globalismo, bom, tá aí, conforme eu falei. General Motors botou 180 funcionários na rua, 180 engenheiros, veja bem que é o sistema, é o setor onde pensa, o setor do pensamento, o setor da tecnologia. Manda embora. Isso sem contar com o grande boom aí de engenheiros desempregados que existem aí, que estão trabalhando de motorista de aplicativo. Concordam comigo ou não? Aí nós vemos o governo cortando bolsas, né, de auxílio à pesquisa, bolsa de pesquisadores, aí foram todas cortadas, né, pela metade. O cara ganhava 3.500 conto, agora vai ganhar 1.700, vai viver que jeito? Não tem como. Não tem como. E o governo também tesourando aí a educação, cortando verbas à educação. Já existe já o projeto aí de funcionário público trabalhar meio período, isso daí inclui professores, tá? Para se ganhar metade do salário. Então existe um desmonte muito bem feito, muito bem estruturado, uma crise provocada da qual nós poderíamos sair, e nós ficamos vendo aí essas filas desoladoras, né, agora na porta da Caixa Econômica Federal em troca de R$500, para quem tem. Para quem tem R$500 para receber. Mas aí vão ter saques de 100, de 250. Para que serve isso?
Nós já vimos o PIS ser praticamente desmontado, né? Agora, uma coisa inédita, saques no fundo de garantia, coisa que é imaginável também. Uma facada tremenda na Previdência Social, né? Você não vai aposentar nunca mais, perfeito? Sabe, teto de gastos, não se pode gastar mais, não se gasta mais. Aí começa a entrar tudo em falência, tudo daí por uma lei única, né? Agora, quem colocou essas coisas lá, né? Quem é que colocou essas coisas lá? A mando de quem? Ao interesse de quem? Ao interesse do povo? Não, não é. Interesse do governo? Sim. Interesse do governo até o ponto do interesse particular de cada um desses políticos que estão aí. Desde o vereador mais chulé que tem na tua cidade até o presidente da república. Todos eles com interesses particulares. São 63 mil cidadãos que não estão nem aí por os outros 200 milhões. Que se explodam. Que se explodam essa gente. Porque existe ali um arsenal enorme de desculpas que esses caras podem estar lançando mão para ficar aí, né, jogando para o povo, né, para fazer o povo de trouxa, para fazer o povo de idiota. Tá? E mais uma vez, né, os investidores explodiram lá a Aramco, né, uma empresa, a maior produtora de petróleo bruto do mundo, né? Aí querem que a gente engula, num dia só o preço do petróleo subiu 20%, isso daí vai chegar no nosso bolso aqui no Brasil, tá certo? Isso é inevitável, porque quando sobe o preço do petróleo, é igual laranja, né? Quando está faltando no mercado, ela sobe, o preço do tomate, quando a safra está pequena, o preço sobe, e da mesma maneira vai subir o preço do petróleo, mesmo o Brasil sendo autossuficiente já do negócio. Mas isso vai acontecer porque os investidores, né, tá certo? Explodiu a empresa do outro lá, então os investidores que estão lá é que deveriam se lascar, certo? Só que a coisa sem absolutamente nenhum controle, vamos subir o preço do petróleo porque eu quero a minha parte do lucro. Essa gente que investe em Petrobras, investe nessa... Está todo mundo esfregando as mãozinhas aí porque vão ter lucro, porque aconteceu essa questão nesse poço de petróleo, considerado o maior do mundo, né? Lá na Arábia Saudita. Tá certo? E é assim que funciona o mercado globalizado. A Petrobras não é nossa, depende de dinheiro dessa gente aí, não sei para quê, né? Não sei para quê. E ficamos nessa daí. A cada espirro que acontece, inclusive esse negócio de acreditar que o Iêmen, um paizinho porcaria, que não tem nem comida, nem remédio, e que está sendo atacado pela Arábia Saudita aí há mais de 10 anos, tem a possibilidade de criar drones, né, que é uma tecnologia até que agora um pouco mais disseminada, mas também pela distância, pela altura, pela capacidade do ataque que aconteceu, não é coisa de principiante. Será que o Iêmen, né, teria toda essa capacidade tecnológica para fazer um negócio desse? Claro que não. Claro que não. Isso daí é coisa de mercado, tá? Isso é coisa de investidores, isso é coisa de banqueiro, isso é coisa de gente safada, tá? Que se aproveita de situações desse tipo para criar fatos, né? Eles próprios vão lá, explodem o campo de petróleo e ganham muito dinheiro com essa turbulência no mercado internacional. É bastante simples assim. É bastante simples. Ah, mas o que você está dizendo é uma ficção científica. Isso é ficção. Ficção, mas é possível ser feito, ou não? É possível ser feito ou não é? Claro que é, né? Então é isso, meus amigos, o que eu tinha para dizer para vocês aqui rapidamente, né? Não vou me aprofundar tanto, mas estou aqui com alguns projetos, estou planejando de ir colocando
paulatinamente, tá? Assim que eu for tendo tempo aqui para escrever os textos e também colocar tudo aí de uma maneira bem organizada, começar a trazer com vocês aqui um pouco das ideias performadas na UNAV a respeito do nacionalismo do século XXI. É um grande prazer ter recebido vocês aqui, né? Cachorro latino, deve ter chegado alguém lá fora, né? E é assim, meus amigos. Estaremos de volta oportunamente. Obrigado.